Boa noite. A formação da sociedade brasileira é marcada por um processo de urbanização acelerado e sem planejamento. Em 50 anos, deixamos de ser um país rural para nos tornarmos um país urbano e com essa mudança ganhamos muitos problemas. Um exemplo é a crise de mobilidade nas maiores cidades do país. Em Belo Horizonte, segundo o IBGE, 17% das pessoas perdem mais de uma hora para ir de casa ao trabalho. Em São Paulo, a cada ano, os congestionamentos aumentam. Em 2009, São Paulo chegou a bater o recorde 2 vezes no mesmo dia, com a marca final de 293 quilômetros. O Brasileiras.org de hoje debate os desafios da metropolização. E para tratar deste assunto, recebemos ao vivo em nosso estúdio em São Paulo o consultor do Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, Vicente Trevas, o professor do curso de Engenharia Urbana e Ambiental da Universidade Federal do ABC, Joren Klink, e no nosso estúdio no Rio de Janeiro, o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Osório. Contamos também com a colaboração da jornalista Priscila de Paula. E você em casa pode fazer suas perguntas através do meu blog, o www.luisnassif.com.br. A região metropolitana se forma basicamente a partir da expansão econômica de uma grande cidade. Ela cresce e alcança os municípios do entorno. É o fenômeno da conurbação. Vários núcleos urbanos se juntam e formam uma mega cidade. O Brasil tem 190 milhões de habitantes. Destes, mais de 87 milhões vivem nas 37 regiões metropolitanas e nas 3 regiões integradas de desenvolvimento econômico: Distrito Federal, Juazeiro Petrolina e Grande Teresina. Cerca de 46% da população brasileira vive nas 482 cidades das regiões metropolitanas, além de Brasília. Elas são responsáveis por mais da metade do PIB, respondem por 55% do valor agregado na indústria e por 60% nos serviços. A grandiosidade dos números e a importância econômica não trazem apenas benefícios. As regiões metropolitanas são também os núcleos urbanos onde os problemas mais se agravam. Neste encontro em São Paulo, técnicos e autoridades se reuniram e apresentaram propostas para os próximos 30 anos diante dos graves problemas que afetam a maior região metropolitana do país. A mobilidade urbana é a principal. Depois da questão da mobilidade urbana, a questão de habitação. Cada vez mais a solução para as pessoas que trabalham em São Paulo pode estar em conjuntos habitacionais construídos na Grande São Paulo, desde que haja o transporte público eficiente. E também é evidente que a questão da drenagem, a questão das enchentes, com a construção de projetos, com a definição de projetos como piscinões, como alargamento de córregos, parques lineares. A grande carência da administração pública brasileira é trabalhar sem um planejamento de longo prazo e que transcenda uma gestão. Porque na medida em que a gente começar a entender o mundo novo que aí está, é que a gente vai ter condições de ter uma cidade um pouco mais bem arrumada. Ainda no encontro, uma conclusão. Não existe incompatibilidade entre uma grande cidade e ambiente urbano saudável. Para isso, basta que exista um planejamento e infraestrutura adequada. Exemplo de boa cidade para se viver existe. Barcelona é uma cidade densa, que é muito agradável para andar a pé, é muito agradável para se locomover, tem uma rede de transporte público adequada, tem uma mistura de usos muito boa que permite as pessoas morarem perto de onde trabalha. Isso dá uma segurança porque à noite você tem gente na rua, tem atividade. Então esses desafios foram vencidos por várias outras cidades e que efetivamente dão então a perspectiva de poder atingir essas transformações em São Paulo com a qualidade que se exige. Bom, esse é um tema aí dos mais relevantes. Eu queria perguntar inicialmente ao professor Trevas, Vicente Trevas, é o seguinte: o Brasil, da maneira como está caminhando hoje, regionalização do desenvolvimento, o interior também se fortalecendo, essa questão das comunicações hoje permitindo criar centros de telemática fora das metrópoles, a tendência é um esvaziamento em termos relativos das metrópoles ou não, professor? Eu acho que não, né? Eu acho que é evidente que o nosso país, do meu ponto de vista, vive um novo ciclo histórico do seu desenvolvimento, que se caracteriza por retomar a produção de riquezas, ao mesmo tempo distribuí-la, enfrentar nossas históricas desigualdades regionais e sociais, né?
enfrentar o nosso tema da pobreza e da extrema pobreza e fazer tudo isso dentro de um pacto republicano e democrático, né? Mas certamente o Brasil do século XXI, a civilização brasileira do século XXI, vai decorrer muito de como iremos viver e estamos vivendo nesses grandes aglomerados metropolitanos. Portanto, enfrentar o tema da metrópole é fundamental para todos nós. O professor Iori, recentemente, aliás, hoje, os jornais apresentam uma tentativa aqui de urbanistas e arquitetos de reurbanizar favelas aqui em São Paulo, dar uma nova vestimenta. Essa questão do urbanismo, houve um questionamento, até que ponto que você deve deixar regiões se desenvolverem naturalmente e intervir, ou até que ponto deve haver intervenções radicais. Pelas dificuldades que se tem hoje, pela densidade populacional, pela questão de desapropriação, é possível intervenção radical ainda nas grandes metrópoles? É importante, você mencionou a política de, entre outros, de assentamentos, de urbanização de assentamentos precários. Importante continuar investindo isso, massificar. Agora, claro, tendo em vista que você tem que produzir cidades também com qualidade. Portanto, essa política tem que ser inserida num projeto de cidade, de inclusão social, com qualidade de vida e qualidade ambiental. Certo. Vou perguntar para o professor Mauro Osório, do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. É possível, no nível atual, digamos, das grandes metrópoles, que cresceram sem planejamento, é possível, quer dizer, hoje, os princípios que já foram apresentados aqui da boa metrópole é o trabalho perto de onde você mora, perto do lazer, isso aí já, digamos, já foi feito, os dados já estão na mesa. É possível reorganizar as grandes metrópoles para que tenham esse ar de civilização, digamos assim, moderna, né? Bom, professor, a gente está com um problema no áudio aqui. Ficou bastante restrito. Eu acho que agora, com a retomada do crescimento econômico, a reestruturação do setor público, os concursos públicos que o governo federal voltou a fazer, eu acho que a questão das metrópoles tem que entrar na agenda também, é muito importante. Tem que entrar e pensar isso do ponto de vista integrado. O professor Wilson Cano, da Universidade de Campinas, costuma enfatizar muito a questão da coordenação de políticas, ou seja, como é que a gente vai pensar junto política de habitação, política de transporte, os consórcios na área de saúde, enfim, quer dizer, como é que integra, como é que faz com que os planos plurianuais cada vez mais passe a ser, de fato, um instrumento de planejamento, como é que integra os planos plurianuais do governo do Estado com as prefeituras, como é que a gente pode estimular a modernização municipal. O BNDES tem um programa chamado Primate, enfim, quer dizer, como é que a gente pode estar gerando contrapartida para as prefeituras e pensando a modernização em uma ação integrada para as metrópoles e políticas metropolitanas de fato. O professor Trevas, as regiões metropolitanas são várias cidades que compartilham, tem que compartilhar de soluções únicas para elas e, ao mesmo tempo, cada qual tem a sua autonomia. Eu queria que desse uma breve explicação sobre como que estão articuladas hoje as regiões metropolitanas, a governança interna delas e esse relacionamento entre o município central e os demais. Primeiro, lembrar que o Estado brasileiro, o governo federal, né, na época na qual a federação estava sob tutela do regime militar, constituiu as regiões metropolitanas. Foram legislações federais, constituindo 8 regiões metropolitanas. Com a redemocratização, com a nova Constituição, com o novo Pacto Federativo de 1988, essa questão da coordenação da ação pública nas regiões metropolitanas passou a ser tarefa dos Estados federados. Entretanto, os Estados federados viveram nos anos 90 profunda crise fiscal, né? E, portanto, perderam grande capacidade de fazer este trabalho de coordenação estatal, governamental. Por outro lado, os municípios, com o Pacto de 88, eles saíram muito fortalecidos. Aliás, nós somos a federação, no plano contemporâneo, mais descentralizada. O Brasil fez a ousadia de constituir como ente federado pleno os municípios. Não é assim na maioria das federações contemporâneas. Isso, portanto, também deu muito poder aos municípios, né? E, claro, nas regiões metropolitanas nós encontramos as cidades capitais, grandes cidades. Para falar da nossa região metropolitana de São Paulo, eu tenho aqui São Paulo com 11 milhões de habitantes, Guarulhos com mais de 1 milhão de habitantes, Santo André, São Bernardo, Osasco são grandes cidades, né?
Portanto, nós vivemos uma grande descoordenação, uma grande fragmentação da ação pública nesses territórios, né? A própria cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, só este ano se redesenhou à luz da Constituição de 88. Só esse ano se constituiu como região metropolitana nos parâmetros da Constituição de 88, porque antes havia a legislação dos anos 70. Portanto, a conclusão mais prática é que nós temos de enfrentar a fragmentação da ação estatal nesses territórios e, claro, temos também uma boa notícia, que é o aumento dos investimentos federais. Eu acredito que os investimentos federais serão fatores muito importantes de desbloquear a dinâmica das regiões metropolitanas e retomar o diálogo entre todos os entes federados, estados e municípios. Professor Klink, como é que se dá esse diálogo? Quais são as instituições, os conselhos que permitem administrar as divergências aí entre os diversos municípios que compõem a região metropolitana? Queria retomar esse tema, porque, na realidade, estamos retomando esse tema da organização, da gestão, da governança, após uma década quase perdida, a década de 90, né, que você tem uma desestruturação desses espaços, em plena abertura econômica, sem mecanismos de gestão, de financiamento para essas áreas metropolitanas. E hoje nós estamos vendo um ponto de retomada. Então, você tem uma proliferação de modelos, você tem consórcios setoriais, consórcios públicos que estão surgindo, você tem arranjos estadualizados, conselhos estaduais, você tem convênios pontuais entre o governo do estado e municípios, enfim. Você tem algumas inovações que ocorreram na década de 90, o ABC é um bom exemplo, e também uma retomada, eu diria, a partir do Estado. Aqui no governo do Estado de São Paulo, você tem em Minas, uma agência metropolitana. Então, sintetizando, eu diria que estamos, depois de uma década perdida, a década de 90, estamos retomando essa questão da institucionalidade. Né? Então, isso é a boa notícia. A notícia ruim é que isso não é suficiente, porque você tem que ter um pacto político, aquilo que você mencionou, entre os atores, os municípios, particularmente os prefeitos eleitos, e o governo do Estado, e os agentes privados que também produzem o espaço. Eu vou voltar ao professor Mauro Osório, lá do Rio de Janeiro. Antes você tinha a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, um conjunto de organismos federais que injetavam recursos aí em metrô e outros setores aí das metrópoles. Hoje, como que atua o governo federal e de que maneira que ele pode atuar para induzir a esse entendimento entre os municípios que formam as regiões metropolitanas? Que, na verdade, nós ainda estamos engatinhando nisso. Tem agora também os ministérios das cidades e trazendo um pouco a discussão sobre aqui o Rio de Janeiro, é uma situação, inclusive, muito mais grave do que nas outras metrópoles. Por quê? Porque aqui até 1974 nós tínhamos 2 unidades federativas, a periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro ainda é basicamente, quer dizer, dormitório, então eu acho que o governo federal vai ter que entrar nisso, enfim, via o Ministério da Cidade, a gente também está discutindo os mecanismos para isso. No Rio de Janeiro essa questão é bastante mais grave, o saneamento ainda é bastante precário e o tempo de transporte, se a cidade de São Paulo hoje é maior do que na cidade do Rio de Janeiro, a última PNAD de 2009 já mostra a região metropolitana do Rio de Janeiro com tempo de transporte, inclusive superior à região metropolitana de São Paulo. Professor Trevas, quais são os principais pontos de negociação e de conflito entre os municípios? Por exemplo, essa questão do lixão, a questão de uma ser dormitório e outra não. Se deve sintetizar, quais são os 3 principais pontos que têm que ser administrados aí no relacionamento entre os municípios? Então, primeiro, a superação de um certo municipalismo que nós chamamos municipalismo autárquico. Aquela ideia simples de que tudo acontece na cidade, tudo se passa na cidade. Isso é uma verdade, mas é uma verdade incompleta. Hoje, processos do dia a dia, de trabalho, de economia, de mobilidade, não se passa mais no território de uma cidade. Hoje nós sabemos, por exemplo, os resíduos sólidos da Baixada sobem a serra para ser depositados em Mauá. Né? Portanto, nós temos uma dinâmica territorial que pede uma cooperação e uma coordenação entre os municípios. E daí veio a ideia justamente dessa nova legislação, é uma lei de 2005, de criar um arranjo institucional de cooperação e de coordenação, que são os consórcios públicos.
Portanto, um primeiro desafio é superar uma certa compreensão dos problemas, e eu percebo que hoje nós temos uma nova geração de prefeitos que estão muito abertos a compartilhar agendas e muito abertos a encontrar mecanismos de negociação e de decisão para buscar um planejamento integrado. Bom, no segundo bloco nós vamos abordar especificamente os consórcios intermunicipais. Agora a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você de casa pode acessar o meu blog www.luisnassif.com.br e enviar as suas perguntas. Bom, a gente tem uma questão que é da Eugênia Loureiro, do Rio de Janeiro. Ela pergunta a respeito, com relação à questão da Constituição de 88, que deu aos municípios a responsabilidade de encaminhar questões como transporte e saneamento. Ela pergunta, qual seria a contribuição das reformas política e tributária para facilitar o tratamento das questões metropolitanas? Do ponto de vista tributário, né, a reforma tributária é uma grande agenda muito complexa de todas as federações, né? Há uma disputa natural, um dos conflitos federativos contemporâneos é a disputa pela partilha da receita pública, né? E nós temos muita dificuldade em encaminhar esse tema. De toda maneira, os municípios estão conscientes de que eles têm um papel importante, né? Agora, um papel que tem de ser um papel compartilhado. Na verdade, o grande desafio, na minha visão, das regiões metropolitanas é a construção da agenda, de uma agenda de prioridades. Ou seja, todos nós, municípios, governo do Estado, governo federal, mundo empresarial, cada um opera nesses territórios com sua agenda própria. Professor, recentemente eu estive lá em Santos num debate sobre o pré-sal. E lá tem o consórcio dos municípios, e todos eles, 6 ou 5 municípios, cada qual com um partido diferente, todos muito focados, a Petrobras ajudando a dar uma visão estratégica, muito focados em o que eles precisariam atuar para conseguir se adaptar aí às exigências do pré-sal. Eu pergunto para o professor Mauro Osório, no Rio de Janeiro, como que essa questão está sendo tratada, professor? E também o fato do Rio, você tem municípios que têm royalties, outros que não têm essas fontes de receita. Como que essas disparidades estão se organizando ou não aí no estado do Rio? Na verdade, nós temos que pensar, como São Paulo também já está se organizando, uma política para o complexo petróleo e gás, que passa pelo parque tecnológico da FRJ, que hoje, enfim, está inclusive já lotado e temos uma perspectiva boa para frente. Pensar a questão, por exemplo, de engenharia de projetos, que vai ser central para a questão do conteúdo nacional, né? E, de fato, o Rio de Janeiro discutir a questão federativa, eu acho que essa é uma coisa extremamente importante. Quer dizer, não adianta nós querermos discutir, quer dizer, os royalties, fora da questão do Fundo de Participação dos Estados, que termina agora em 2012, fora a questão de que houve toda uma centralização tributária, a Constituição de 88 descentralizou, mas depois, através das contribuições, o governo federal realizou novamente uma grande centralização da situação tributária no âmbito federal. Então, eu acho que, primeiro, o pré-sal, nós temos que buscar ser a Noruega, né, Nassif? Nós não podemos ser a Venezuela. O professor Celso Furtado, ele já dizia 20, 30 anos atrás que a Venezuela podia se transformar num país desenvolvido ou cair no problema da doença holandesa ou de problemas derivados do petróleo. Então, o Brasil hoje vive uma grande fronteira, quer dizer, de oportunidades aí com o petróleo, e eu acho que o nosso desafio é ser a Noruega. A Noruega hoje tem uma taxa de desemprego de 2%, enquanto a Espanha está com a taxa de desemprego de 20%, 40% para jovens. Quer dizer, como é que nós vamos estar enfrentando essa questão do pré-sal e pensando isso de forma cooperativa? Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, com o Estado de São Paulo, enfim, quem vai entrar em que área? Naturalmente, São Paulo, o que já tem estrutura produtiva, que pode aumentar a produção com pré-sal, vai ficar aí. Coisas que ainda não tem no Brasil, o Rio de Janeiro pode tentar atrair, mas tudo isso acho que tem que ser coordenado junto com o governo federal para não ficar havendo uma guerra fratricida entre os estados, inclusive do ponto de vista do royalties e da questão tributária e da questão federativa. Professor Killing, hoje em dia tem a obrigatoriedade do município ter o plano diretor, tem um conjunto de financiamentos federais que exige um projeto na outra ponta. Até que ponto que esses arranjos legais aí pegaram? Esse é um grande problema, na realidade, Nassif, porque, fazendo um balanço, o Observatório, inclusive, das Metrópoles fez um balanço
do sucesso dos planos diretores, em primeiro lugar, já se mostrou muito difícil garantir a viabilização efetiva da execução desses planos, né, de viabilizar a chamada função social da cidade. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, quando você vai para a escala metropolitana, você vê na prática uma grande dificuldade de coordenação desses planos locais, desses planos diretores locais. Cada prefeito elabora o plano de sua maneira, há pouca coordenação na definição e utilização dos índices urbanísticos. Um contrata um plano diretor com uma consultoria, o outro prefeito elabora um processo participativo durante 2, 3 anos. Enfim, o resultado, com poucas exceções, você olha para as regiões metropolitanas, você tem um caleidoscópio de planos desconectados, com pouca capacidade de nortear o uso e ocupação do solo. E isso com resultados dramáticos sobre as funções de interesse comum, bacias hidrográficas, mobilidade, transporte. Então, minha avaliação é bastante... É uma situação bastante dramática. Certo. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com brasilianas.org discutindo os desafios da metropolização no Brasil. Contamos com a participação do consultor do Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, Vicente Trevas, do professor do curso de Engenharia Urbana e Ambiental da Universidade Federal do ABC, Ioren Klick, e no nosso estúdio do Rio de Janeiro, do professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Osório. Nesse segundo bloco, vamos falar dos consórcios intermunicipais criados para estudar soluções comuns para os problemas compartilhados pelas cidades que compõem as regiões metropolitanas. Mas não apenas isso. Professor Trevas, eu queria inicialmente que o senhor desse um apanhado dessa lei dos consórcios e falasse também da importância do consórcio como forma de consolidar políticas continuadas, à medida em que não é o prefeito que é o dono do cargo, mas é o município que é o dono do cargo junto ao consórcio. Então, inicialmente, só para retomar aquela ideia de que nós somos hoje uma federação, nós somos um Estado federal e, portanto, nós somos uma federação muito descentralizada e, ao mesmo tempo, carente de mecanismos de coordenação e cooperação. Como é que se coordena a Federação Brasileira? Essa é uma interrogação. O próprio Senado, que é uma representação cujo ponto de partida é a federação, são os Estados federados, ele não tem na agenda da federação a sua centralidade. Ele tem uma dinâmica de um parlamento bicameral. Portanto, quando o presidente Lula assumiu a presidência e eu fui encarregado da área das relações federativas, nós tínhamos consciência desses vazios de mecanismos de cooperação e coordenação. Daí nasceu esta lei dos consórcios públicos, que é uma associação pública entre os entes federados para, em conjunto e com o exercício da autonomia de cada ente federado, exercer as competências compartilhadas. E quando a gente está falando de consórcio público, não é necessariamente, exclusivamente os das regiões metropolitanas. Não, não. O consórcio é o arranjo institucional de cooperação e coordenação federativa entre os entes federados, ou seja, entre municípios e estados, e pode ter um consórcio pleno. Por exemplo, a Autoridade Pública Olímpica hoje é um consórcio público pleno. O governo federal, o governo do Estado do Rio, o governo da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o consórcio é um arranjo institucional. O que é o consórcio? É justamente um entendimento entre os chefes de governo para compartilharem algumas competências, em função da necessidade dessa cooperação e coordenação. E, por isso, o ponto de partida de um consórcio é um ato político do chefe de governo, ou é prefeito, governador, ou presidente da República, e depois homologado pelos parlamentos, Câmara Municipal, Assembleias Legislativas. Agora, o que essa lei permite é que o consórcio ele tenha a sua contabilidade própria e tudo, é isso? Então o consórcio é uma autarquia interfederativa. Tá. Quer dizer, ele exerce em nome dos entes consorciados, daqueles municípios, aquelas competências delegadas. Tá. E, portanto, ele resolve um tema muito importante, que é tirar do horizonte uma agenda inconsistente de criar mais poderes. Sempre havia uma discussão, vamos criar um quarto poder, regiões metropolitanas. Não, nós nos associamos e delegamos a esse personagem que nós dirigimos, quer dizer, nós, chefes de governo, nós, prefeitos, delegamos ao consórcio público, mas do qual nós somos a direção, a exercer em nosso nome
a nossa competência compartilhada. O professor Klink, nos anos 90, quando surgiram os primeiros consórcios de saúde, já parecia que era uma forma superior de federalismo, né? Agora, tem consórcio, digamos, se for pegar a parte dos arranjos de consórcios, em geral, as cidades que compõem um consórcio de saúde são as mesmas que compõem um consórcio de bacia hidrográfica, as mesmas que compõem um consórcio de segurança, ou não? Ou os arranjos, digamos, as necessidades de cada um desses temas é diferente entre si? São consórcios de forma geral diferenciados, né? Eu diria que antes da lei dos consórcios públicos já tinha uma série de consórcios setoriais, né? Com poucas exceções, os consórcios eram multissetoriais. O consórcio do ABC era um consórcio multissetorial. Então, você tem uma geografia, eu diria uma geografia variável, de acordo com a necessidade, bacias hidrográficas, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, necessidades variadas, e os municípios formam esses consórcios. Agora, o grande valor agregado dessa nova lei, me parece, que você tem uma espécie de contratualização de gestão. Antes disso, qualquer prefeito poderia, com uma certa facilidade, sair do consórcio. Hoje em dia, não. Você, a partir do protocolo de intenções, né, e o chamado contrato de rateio, você amarra isso, você faz com que o custo disso, o custo de um prefeito sair disso, aumente. Então, isso é um ganho, né? Você fortalece o status jurídico do consórcio. O professor Mauro Osório, o PAC, de alguma forma, ele tentou, digamos, esse pacto federativo aí, juntando a União, os estados, os municípios, no caso Minha Casa Minha Vida e tudo. Na sua opinião, o consórcio, ele representa esse espírito de uma forma mais institucionalizada ou são coisas diferentes? Eu acho que, até ver com o Vicente, o Klink também, que eles acham, se a gente não deveria partir para uma política, quer dizer, mais ousada, pensando em agências metropolitanas, né? Porque não dá para trabalhar a questão da habitação separada da questão de uma política de emprego metropolitana, política de transporte, quer dizer, depois que a gente passou algum tempo aí, talvez com fragilização muito do setor público, do Estado, como eles colocaram aí, né? Às vezes uma certa satanização do setor público, os vereadores, os prefeitos das capitais também ficam preocupados como é que eles entram nessa discussão metropolitana. Se não poderia haver, de parte do governo federal, além da questão dos consórcios, pensar uma agência metropolitana que vai procurar integrar as políticas das diversas áreas, apoiar a modernização das prefeituras, ter uma base de dados, de informação sobre cada metrópole, enfim, ter uma política, de fato, mais integrada que talvez vá além dos consórcios. Professor Trevas, o senhor que esteve lá, o Ministério da Cidade está aparelhado para isso ou tem que ter essa figura adicional dessa agência de consórcios? Olha, primeiro, o consorciamento é um ato voluntário, ou seja, é a afirmação das autonomias, porque o que caracteriza o federalismo é que nós temos no território esferas autônomas de governo. E, portanto, aqui não há não há uma hierarquia, há uma pactuação. Então, o primeiro movimento é uma concertação, é o entendimento. Nós temos de estar convencidos de que temos de compartilhar agendas. Sem esse convencimento, fica difícil qualquer instrumento. Fica artificial, a não ser que ele venha vinculado a recursos e a investimentos. Então, mas o SUS, por exemplo, lá atrás, na origem dele, na Constituição de 88, ele não previa aqueles hospitais referência, toda uma organização do território, até como condição para liberar os recursos? Sim, quer dizer, o SUS é a nossa política mais federativamente articulada, mas é uma articulação vertical, né, entre o governo federal, os estados e os municípios. Hoje, um dos grandes temas da saúde é justamente a sua regionalização, é a sua dinâmica horizontal. E é nessa questão que entra também a agenda do consorciamento. Aliás, a área da saúde, como falou o professor Klink, já praticava a forma de consorciamento num quadro legal mais frágil antes dessa lei de 2005. E certamente será uma área que vai estimular muito o consorciamento nessa nova legislação. Professor Klink, eu lembro de um problema que ocorria nessa área de saúde, se você tinha, principalmente alguns estados do Nordeste, por exemplo, o Piauí era muito bem organizado a parte de saúde, acabava tendo uma baita demanda dos estados limítrofes lá. Isso aí em municípios ocorre também. De que maneira que esses conflitos são trabalhados? Que exemplo de bom consórcio que o senhor teria para nos dizer aqui? Os exemplos de bom consorciamento para esse tipo de disparidade, eu diria que, inclusive, concordando com aquilo que o Mauro falou,
é difícil colocar todos os problemas, né, na mão do consórcio público para resolver. Particularmente num contexto que você tem grandes disparidades intrametropolitanas, tem limites a esse processo de articulação horizontal, né? Eu acredito que é muito importante a retomada de uma agenda metropolitana a partir, por exemplo, do governo federal. Então, o consórcio é um instrumento importante, né? Existem, inclusive, na área de saúde, algumas experiências interessantes, frágeis, né? Perante essa facilidade, conforme eu falei, de sair do consórcio a partir de conflitos políticos ou coisas do gênero. Isso vai melhorar com essa nova lei. Agora, quando você tem um número grande de atores, com grande disparidade entre a metropolitana, o consorciamento é importante, mas enfrenta seus limites. Tá. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Priscila selecionou dos nossos telespectadores. Bom, a pergunta é do Valdir Copes, que ele é de São Paulo. Ele diz que o movimento de organização dos consórcios intermunicipais começou há alguns anos, para que as cidades ganhassem representatividade dentro do Estado. Mas que houve um movimento inverso com a criação de conselhos subregionais, com as câmaras temáticas e até com, por exemplo, regiões metropolitanas dentro de uma mesma região. Ele cita, né, a Grande São Paulo, a Baixada Santista, a região de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Ele diz ainda que agora busca-se uma forma de integrar essas duas redes administrativas. E pergunta, isso é possível? Primeiro, só para esclarecer, a Constituição Federal de 88, ela define 3 modalidades de agregação territorial. A região metropolitana, as aglomerações urbanas e as micro-regiões. Então, foram formas desenhadas para agregar esses territórios, que são territórios de estados e de municípios. E delegou aos estados federados a competência dessa coordenação. O drama, como nós falamos aqui, é que há uma profunda crise dos anos 90 e uma baixa capacidade de exercer esse papel dos estados federados. Hoje eles retomam um pouco essa questão. Portanto, a região metropolitana é um dispositivo previsto da Constituição. O consorciamento é outra dinâmica, porque ela decorre de um ato voluntário. E, claro, por exemplo, a região metropolitana, quem cria é a legislação estadual. E, portanto, os prefeitos, os vereadores não têm, a não ser pela política, uma interferência direta. E, portanto, é uma legislação compulsória quando ela é aprovada, né? O importante é que nós temos de entender que os nossos problemas pedem a cooperação federativa, quer dizer, pedem a cooperação entre as esferas de governo, porque cada uma isoladamente não tem mais capacidade, não tem mais potência. Por exemplo, o consorciamento, entre outras questões, é a promessa de agregar capacidade de gestão e capacidade técnica de enfrentar os problemas. Por exemplo, a nova lei dos resíduos sólidos, certamente ela vai induzir ao consorciamento, porque ela pede soluções em escala, ela pede qualidade de gestão, ela pede inovação tecnológica. E, portanto, na singularidade de um município, no seu isolamento, isto é quase impossível. E, portanto, nós vamos cooperar para enfrentar os desafios da vida contemporânea. Professor, essa questão das regiões metropolitanas, quais são os pontos centrais que a lei define e quais as vantagens e desvantagens do município participar de uma região metropolitana? O que ele perde de autonomia, o que ele ganha de sinergia? Eu diria que o município ganha escala em termos de eficiência coletiva na gestão das grandes redes de infraestrutura. A ideia, a meu modo de ver, falsa do municipalismo autárquico, de perder a autonomia, vai um pouco contrário a essa ideia de sinergia, né? Então, eu diria que a partir, e aí existem várias formas de você institucionalizar essas regiões metropolitanas, mas a ideia de criar conselho, agência, é exatamente de criar uma certa sinergia, eficiência coletiva entre os municípios. Então, o ganho é essa. Professor Mauro, em relação à questão de ganhos de gestão, quer dizer, o município ele pode ter, em alguma área, um município melhor do que o outro, mas de que maneira que isso é assimilado pelos demais? O consórcio tem uma estrutura administrativa que permite absorver esse conhecimento e distribuir esse conhecimento? Claro que sim. Agora, eu acho que o Klein colocou um ponto importante, que é a questão da escala.
Ou seja, da mesma forma que na economia privada existe em grande escala, quer dizer, quando nós olhamos os dados do setor público, os gastos por habitante, a gente vê isso com muita clareza, né? Principalmente municípios pequenos, eles não têm, quer dizer, escala para ter um hospital maior, enfim, tem que ter uma política compartilhada. E aí talvez, eu acho também uma discussão importante, se não me engano, em São Paulo, nós já temos o orçamento do governo do Estado territorializado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem discutido com o governo do Estado a importância de territorializar o orçamento e ampliar o máximo possível a integração entre o plano plurianual e os planos plurianuais municipais e do Estado. Ou seja, via uma prática institucionalizada de planejamento. Quer dizer, nos anos 90, se criou uma cultura também muito de planejamento estratégico, uma consultoria de fora vem e monta ali uma proposta, faz diagnóstico e carteira de projetos por áreas, sem haver, às vezes, uma integração maior entre as diversas políticas. Então, acho que quanto mais nós voltarmos a institucionalizar a prática de planejamento, e os consórcios e as agências têm que estar dentro disso, acho que vai ser fundamental. E eu acho que um orçamento territorializado nos diversos estados brasileiros, integrando também os planos plurianuais municipais com o do governo do Estado, eu acho que vai ser uma coisa fundamental. E, é claro, também com estímulo sempre do governo federal e a participação do governo federal. Então, para o telespectador, o plano plurianual é um planejamento dos gastos orçamentários aí do Estado, do município, por vários anos à frente. Eu pergunto para o professor Trevas, o plano plurianual nos municípios hoje é uma realidade ou é meramente um documento contábil para prestar contas para os órgãos reguladores e sem consequências maiores? Não, primeiro, hoje nós temos um ritual formal do planejamento. A questão, eu diria, do Estado brasileiro não é a falta de instrumentos, é a capacidade de exercê-los, né? Porque nós perdemos, quer dizer, o Estado brasileiro perdeu a capacidade de regulação. Como é que eu vou controlar o uso e a ocupação do solo se eu não tenho capacidade de regulação? Eu posso ter instrumentos, mas não tenho capacidade. Portanto, o nosso grande desafio é criar capacidade de gestão, capacidade de regulação, capacidade de gestão, né? E nesse sentido, nós já temos instrumentos. Agora, o fato também é que agora nós estamos criando premissas para pensar o médio prazo. O nosso país, durante muito tempo, tinha dificuldades de tomar decisões de médio prazo. Nós vivíamos o aqui e o agora. E hoje nós temos uma capacidade de projetar e tomar decisões, né? Evidentemente, isso também implica uma nova cultura política, implica uma nova classe política que entenda que o seu mandato é um momento de um processo e, portanto, tem que tomar decisões que possam ter resultados não só do seu mandato, porque nós temos problemas estruturantes cuja resolução perde um certo tempo e muitas vezes é maior do que a lógica do mandato. E nós tínhamos uma classe tradicional onde se submetia tudo à lógica do seu tempo, que era um tempo muito restrito. Então, eu diria o seguinte, nós temos muitos instrumentos, agora temos de ter capacidade para operá-los. Bom, temos mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo hoje os desafios da metropolização no Brasil e os consórcios públicos. Estão presentes aqui no estúdio o consultor do Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, Vicente Trevas, o professor do curso de Engenharia Urbana e Ambiental da Universidade Federal do ABC, Joren Klink, e do Rio de Janeiro, o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Osório. Nesse terceiro e último bloco, vamos falar de projetos que podem ser estratégicos para melhorar o nível de vida e mobilidade nas grandes metrópoles brasileiras. Professor Trevas, quais são esses projetos que hoje demandam uma articulação de governo federal, estadual e municipal que pode ter mais impacto na vida dos cidadãos metropolitanos? Olha, está evidente que nós vamos ter uma malha significativa de metroviária em São Paulo, né? Para isso, tem que ter uma repactuação, né? Não tem sentido o governo federal não ser acionista do metrô, os municípios que compõem a região metropolitana, o empresariado encarando esta agenda, porque há um custo muito grande, né? Portanto, nós temos de construir a agenda da mobilidade, pactuar uma agenda sobre o enfrentamento da mobilidade. Porque senão nós vamos nesse ritmo, a cada 2 anos, 2 estações, nós temos uma produção de quilômetros de metrô
1/3 do que faz o Chile, por exemplo, né? Portanto, ou nós estamos convencidos que estamos parando, que estamos indo para um impasse, né? Eu levo 1h20 de Brasília para São Paulo e às vezes 2 horas de táxi para minha casa, né? Então não é razoável, quer dizer, essa é uma agenda fundamental, porque isso está produzindo efeitos colaterais danosos ao cidadão, à economia e a todos nós, né? Portanto, a agenda da mobilidade é uma agenda que tem de ser concertada entre as 3 esferas de governo e o mundo empresarial. Professor Klink, alguns anos atrás teve alguma repercussão aquela ideia de que, dentro de algumas décadas, São Paulo e Rio vão se constituir uma única metrópole, né? Qual é a sua opinião sobre isso e qual é o papel do trem-bala? Ele é essencial, efetivamente? Projeto muito polêmico. Eu confesso que eu não acompanhei estudos detalhadamente, mas me chama a atenção que já várias vezes não se conseguiu formatar o edital e colocar na rua. Agora, essa discussão da macrometrópole, já é difícil arramar, né, articular o mecanismo de gestão e planejamento na escala metropolitana, imagina na escala da macrometrópole, né? Evidentemente, há uma espécie de desconcentração concentrada, é evidente, em função da busca pelos terrenos mais baratos, enfim. E há um processo de conexão desses grandes polos dinâmicos no território nacional. Agora, mecanismos de gestão e planejamento me parece um desafio muito grande. Agora, isso chama a atenção também, é importante evitar, né, especulação imobiliária a partir desses grandes projetos como o trem-bala. Tá. Eu queria perguntar para o Mauro Osório, pro professor Mauro Osório, no Rio de Janeiro. A gente falou aqui de várias legislações que já existem, já está tudo mais ou menos mapeado, mas a questão do uso do solo e da especulação urbana, como que o senhor vê, até em função dessa bolha imobiliária que está em jogo hoje em dia? Olha, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, quer dizer, agora a questão demográfica brasileira, ela está mudando, quer dizer, totalmente, ou seja, se nós olharmos, por exemplo, os dados de jovem até 14 anos de idade, a gente já vai ver que começa a haver uma queda populacional. Então, nós temos que pensar, quer dizer, uma política urbana, uma política metropolitana, quer dizer, imobiliária, em função dessa nova realidade. Ou seja, onde é que tem emprego, onde é que já tem infraestrutura, será que as metrópoles precisam se expandir mais, será que os imóveis precisam ir para áreas onde não tem transporte sobre trilhos. Fazer um parênteses, a presidente Dilma deu uma entrevista recentemente que ela chegou em Tóquio. Em Tóquio, ela observou que as ruas eram estreitas, mas, ao mesmo tempo, não tinha engarrafamento. Por quê? Tem trilho, trilho e trilho. É claro que a questão do trem-bala tem que ser discutida e avaliada, mas, com certeza, tem que se trabalhar fundamentalmente trilho, que é o que tem custo maior a curto prazo, mas é a melhor alternativa a médio e longo prazo. Então, eu acho que deve-se pensar, por exemplo, a questão imobiliária dentro de priorizar onde puder adensar, onde já tem infraestrutura, procurar adensar ali, porque a população agora não vai crescer. O urbanismo rima com o ufanismo. Sempre pensamos a questão urbana para cidades que se expandiam, para população que aumentava, um processo de crescimento demográfico. Hoje, a expectativa para frente, daqui a 20, 30 anos, é a população começar a cair. Dentro disso, nós temos o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, quem compra o terreno é o setor privado. Então, o setor privado vai tender a comprar o terreno, aqui na cidade de Janeiro, por exemplo, 60% na Zona Oeste, onde já tem muito moradia e tem pouco emprego, pouca infraestrutura. Então, eu acho que a questão, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, a gente tem que discutir no seguinte sentido, quer dizer, vale a pena expandir moradia para onde não tem infraestrutura e para onde não tem emprego, nossa sociedade que tende a não crescer mais, vamos esgarçar mais a metrópole? Ou devemos fazer alguma reavaliação com relação a isso e procurar desestimular fortemente a ida de moradia para onde não tem infraestrutura e para onde não tem emprego? O terreno é mais barato. O empresário privado que participa do Minha Casa Minha Vida vai querer comprar onde é mais barato. Mas essa conta depois pode espetar no setor público. Então, daí eu venho para o professor Trevas. A gente tem estudos na universidade mostrando a questão dos municípios no Brasil inteiro, os municípios mais dinâmicos, menos dinâmicos, realocação. Tem uma lógica, por exemplo, teórica, digamos, de jogar trabalho perto da residência. Agora, do ponto de vista político e da vontade política, isso aí exige estadistas, grandes mudanças. O Brasil, tem alguém que está pensando isso?
digamos, que repita em outras metrópoles o que ocorreu décadas atrás em Curitiba, por exemplo? Olha, esse é o desafio, né? Porque, veja, uma outra questão muito complicada é as nossas assimetrias federativas. Porque também essa aglomeração em regiões metropolitanas está revelando as assimetrias entre os municípios, por exemplo, municípios dormitórios. Claro que num planejamento metropolitano nós temos de criar mecanismos compensatórios. Por quê? Porque sua população agrega valor no território vizinho e cobra serviços na sua cidade. Eu fui secretário de Planejamento e Assuntos Metropolitanos de São Vicente, na Baixada Santista. São Vicente é a segunda cidade populacional, a penúltima em receita pública. E por quê? Porque a sua população agrega valor em Santos, em Cubatão, em Guarujá. Portanto, nós temos também, na gestão metropolitana, de enfrentar essas assimetrias. Hoje, na Frente Nacional de Prefeitos, há um grupo do G100, são os municípios mais populosos, mas de maior vulnerabilidade social, como Mauá, como Aparecida de Goiânia e vários outros municípios. Então, nós temos de criar esses mecanismos compensatórios para equalizar as possibilidades de ofertar serviços de segurança à nossa população. Professor Kling, nos anos 90 também ficou famoso um livro, nem lembro agora, dois autores americanos, falando da gestão, não digo gestão privada, mas gestão profissionalizada nos municípios, as soluções urbanas de muitas escolas e muitos municípios dos Estados Unidos. Isso aí frutificou? Ou a gestão continua bastante precária, digamos, no geral? Então, você está se referindo à discussão do chamado New Urban Management, né? O empresariamento Eu sempre estou com um pé atrás essas narrativas, esses grandes narrativas importadas dos Estados Unidos. Eu acho que a gestão pública, particularmente a gestão metropolitana, trata-se de duas dimensões complementares. Qualquer que seja o arranjo institucional, né? Uma autoridade metropolitana precisa ter funcionalidade, legitimidade funcional em termos de escala, efetividade, equidade, mas precisa também de legitimidade política. O que é isso? Negociação, pactuação, colocar o conflito na mesa. E parece que a gestão empresarial tem muita dificuldade com isso. Particularmente, essa questão metropolitana, bem sucedida, faz as duas coisas. Coloca o problema na mesa e negocia um pacto entre os agentes públicos e privados. Então, esse New Urban Management vai despolitizando um pouco essa questão. Por exemplo, vamos pegar um conflito que explodiu um tempo atrás, eu não sei que pé que está hoje. Essa questão do saneamento entre as empresas estaduais e as concessões municipais. De que maneira que foi administrado isso, professor? O primeiro foi fruto da tutela militar sobre o nosso federalismo. Na verdade, muitas empresas estaduais criadas à luz do Planasa exerciam competências que eram dos municípios, e estavam na total ilegalidade, porque o nosso Pacto Federativo reafirma a competência municipal sobre a matéria. Evidentemente, essa agenda é uma agenda que pressupõe escala e, portanto, muitas vezes o município não tem condições, mas ele tem de fazer a concertação federativa, o entendimento e, portanto, como falou o professor Klink, é uma agenda de compartilhada. Ou seja, a grande lição que vem agora é o seguinte: temos sociedade civil e temos hoje um modo de governar que tem que ter a participação de todos, senão não é eficiente. Exatamente. A lição, no fundo, ou o país cai de cabeça na democracia, na negociação, ou não consegue avançar. Exatamente. E eu acho que esse é o grande legado do presidente Lula. Ao criar, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, era o conceito da concertação. Ou seja, nós temos de construir consensos e enfrentar os contenciosos, os conflitos. Professor Mauro, a gente tem 2 minutos só. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho como que está o município do Rio de Janeiro. Recentemente, enquanto o Movimento Brasil Competitivo foi dado como um dos municípios que usam ferramentas modernas de gestão. É perceptível isso ou não? É assim, quer dizer, eu participo, inclusive, da Prefeitura no Conselho de Formações Estratégicas, mas acho que, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda podia avançar, por exemplo, em ter uma Secretaria de Planejamento. Eu acho que você colocou aí a questão da escala e do que é público e do que é privado, Na verdade, você tem que ter uma agenda pública, uma estratégia pública, uma política pública. E a questão do planejamento e como coordena as políticas e como integra as políticas, ela é sempre fundamental. A Prefeitura do Rio, de fato, tem se modernizado, mas acho que a gente ainda tem, o Rio de Janeiro passou também
principalmente o Estado como um todo, por décadas de decadência. Então, a questão da reestruturação pública do setor público aqui no Estado de Janeiro tem avançado, mas eu acho que ainda tem desafios, quer dizer, como é que a gente avança numa institucionalização maior do planejamento, enfim, como é que integra as políticas nas diversas áreas. E existe uma questão particular importante no Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro talvez seja uma das metrópoles mais esgarçadas. Ou seja, nós temos uma baixa densidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, acho que no Rio de Janeiro, principalmente, o projeto da zona portuária, recuperar a nossa zona histórica, a tradicional zona suburbana, onde tem a escola de samba, tem área para crescer. Então, a questão do esgarçamento, a questão de adensamento, onde já tem infraestrutura, aqui no Rio de Janeiro, é uma agenda fundamental. Bom, o Brasileiro na Zoc termina aqui. Agradeço muito a participação dos nossos convidados, consultor do Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, Vicente Trevas, professor do curso de Engenharia Urbana e Ambiental da Universidade Federal do ABC IOR em Clique, e o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauro Osório. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.